Temos muitos assuntos para conversar antes dos carros irem para a pista em Abu Dhabi. Vamos lá! Natal na Paddock BR, você leva uma camiseta grátis em compras acima de R$300. Basta colocar todos os produtos no carrinho, inclusive a camiseta a mais, e na hora do cupom colocar presente Natal tudo junto. Você não vai se arrepender, a Paddock BR fazendo uma super promoção de Natal para vocês. E tem promoção de Natal também na Instant Gaming. Todos os dias algum jogo famoso, grande, tá entrando em promoção e não para por aí. Você tem também outras promoções rolando em paralelo, então entre na Instant Gaming para não perder as promoções de Natal. Novidades até o Natal, todos os dias um grande jogo sendo revelado. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, nós temos muita coisa para falar nesse vídeo, então vamos lá. Vamos começar com a Haas, isso porque o chefe da equipe, o Ayao Komatsu, informou que não estava sabendo da jogada da Alpine em relação aos testes de pós-temporada lá em Abu Dhabi. Komatsu afirma que não sabia que existia tipo um acordo, que se o Ocon fosse liberado para participar dos testes pela Haas, então ele não faria a última prova da temporada, já colocariam o Jack Durham. Muito interessante ver isso. A Alpine meio que já estava esquematizando tudo, então não foi, vamos dizer, aleatório. Eles já pensaram, se a gente vai liberar o cara para estar lá com a Haas em Abu Dhabi, então já coloca também o Jack Durham para estar testando o carro. O Jack Durham então vai ter todo um grande prêmio no final de semana, além disso, o teste de pós-temporada lá em Abu Dhabi. O acordo, pelo visto, foi feito entre Flávio Briatore e também Toto Wolff, que é o agente do Esteban Ocon, sem o conhecimento do Komatsu, e eu quero saber a sua opinião, se você acha isso certo, acha que foi correto, acha que não vai mudar absolutamente nada na prática. Me fala aí nos comentários. Agora vamos falar sobre mais uma saída grande na FIA. Estamos falando de Andrew Whitley. É mais um saindo, ele é o diretor de esportes de estrada da FIA, um nome grande também, e estava envolvido em projetos importantes do WRC, do Mundial de Rally. Então mais uma perda grande para a FIA, mais um executivo absurdo, e nós estamos vendo praticamente todos os meses do ano algum episódio novo da grande crise na FIA. Tá realmente absurdo. Eu acho que nessas últimas 2 semanas, por várias vezes eu trouxe alguma coisa sobre saída de gente grande da FIA. Tá absurdo isso, alguém tem que frear o Mohammed Ben Sulayem, daqui a pouco não vai ter nem mais gente na FIA para poder exercer os campeonatos minimamente, né? Para a FIA poder estar junto dos campeonatos de forma satisfatória. Tá difícil, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Voltando para a Fórmula 1, a Williams está enfrentando uma grave escassez de peças antes da última corrida da temporada, após sofrer um número excepcionalmente alto de acidentes em 2024. A equipe registrou 17 acidentes em 23 corridas, muito acima da média esperada de 3 grandes acidentes por ano, resultando em danos significativos aos chassis, caixas de câmbio, assoalhos, também suspensões, e sem contar o psicológico dos mecânicos. A situação é tão crítica que a equipe está enviando funcionários extras para Abu Dhabi para realizar reparos emergenciais. Você não ouviu errado. A Williams chegou num momento muito crítico e repito o que disse em algum vídeo recente. Se eles não passarem do teto orçamentário, é porque tiveram que abrir mão de alguma coisa grande para 2025. A situação é muito crítica lá na Williams, nós estamos falando aqui de alguns milhões que foram destinados a reparos, e reparos grandes, então não é que aumentou em 1 milhão o que eles estavam esperando, 2 milhões. Um aumento significativo. A Williams realmente com problemas sérios no teto orçamentário e uma equipe que também preza muito pela saúde financeira, já que não tem recursos ilimitados. Então, coitada da Williams, e torcer para que não tenha a batida deles no próximo Grande Prêmio, agora nesse encerramento da temporada. E por falar em encerramento da temporada, nós teremos a disputa entre Ferrari e McLaren pelo título de construtores, citei no vídeo de pré-corrida hoje, e embora a McLaren tenha demonstrado superioridade técnica em várias corridas desde Miami, a Ferrari conseguiu se manter na disputa graças ao crescimento da equipe. Tá tendo um gerenciamento de corridas mais interessante,
seus pilotos têm apresentado performances mais constantes e o SF24 vem sendo desenvolvido de uma forma melhor do que o seu antecessor. E aí fica mais uma questão de aprimorar questões técnicas. Outro detalhe interessante para essa disputa é que a Ferrari, em tese, tudo isso obviamente é muito teórico, apresenta vantagens em tração, retas e curvas lentas, o que pode ser muito bom em Abu Dhabi. Já a McLaren tem melhor desempenho nas curvas longas, com aproximadamente 3 décimos de vantagem num recorte feito de Miami para cá. O asfalto de baixa aderência em Abu Dhabi pode favorecer a Ferrari, e a temperatura pode influenciar demais o tanto que Red Bull e Mercedes consigam chegar nessa disputa. Então, num pacote teórico, a Ferrari pode surgir como uma equipe superior que a McLaren, mas tudo isso vai depender de muitas coisas e nós vamos acompanhar. Eu quero saber a sua expectativa para essa grande disputa que vai ser o encerramento pelo título fim do jejum dessas duas grandes equipes. E agora vamos para o principal, tiro, porrada e bomba, treta braba, que eu estou muito feliz porque finalmente o clima de hostilidade voltou à Fórmula 1. Tava faltando isso desde 2021. Um monte de amiguinho, o Russell, Leclerc, Verstappen, amiguinhos e não sei o quê. E competição de alto nível não é sobre isso. Fórmula 1 não é sobre isso. Fórmula 1 tem a hostilidade, tem a rivalidade, tem o cara querendo descer do carro para dar porrada no outro. Ninguém ali é santo e ninguém ali é amiguinho. Ai, nossa, eu vou deixar você ganhar a corrida, olha só. Não, não é isso Fórmula 1. E o que aconteceu? George Russell deu umas declarações um pouco mais enfáticas relacionadas a Max Verstappen, afirmando que Verstappen teria até mesmo ameaçado a integridade física do Russell, falando que jogaria ele no muro lá no Grande Prêmio do Catar. E tudo isso só por causa da polêmica da pole position do último Grande Prêmio. O Russell falou que não vai tolerar isso, que Verstappen é um valentão, né, um cara que comete bullying e não vai tolerar isso e tudo mais, ou seja, aquele discurso bunda mole. E aí o Verstappen respondeu falando que o Russell é um mentiroso, um traidor, tá inventando coisas e que Russell dramatizou demais a situação do Grande Prêmio passado. É a rivalidade Mercedes-Red Bull no seu melhor, né? É a rivalidade no seu ápice, naquilo que a gente gosta de ver dois pilotos com sangue nos olhos. Qual que é o detalhe disso tudo? Russell tá falando muito, mas na hora da pista ele tem que mostrar isso. Ele tem que chegar lá e mostrar serviço. Ok, não tem um carro para brigar lá na frente esse ano, beleza, teve uma outra circunstância, mas no geral, na hora do vamos ver, o Russell então, quando tiver ali com o Verstappen, ele vai ter que mostrar que é isso tudo mesmo. Porque o Verstappen já mostrou que não importa ser amiguinho dele, ele vai jogar para fora. Ele vai fechar a porta, ele vai ser agressivo na ultrapassagem. Com o Verstappen não tem esse negócio de falar uma coisa e fazer outra. O Russell ainda me parece meio bundão. Vamos ver se ele vai pra cima mesmo. Se ele vai querer botar o carro que nem o Leclerc faz com o Verstappen, de enfiar o carro lá por dentro e fazer lá, ou a gente bate aqui, ou então você tira o pé. Enquanto o Russell me parece um piloto que ainda precisa corrigir alguns detalhes antes de pensar em bater o Verstappen. A constância é uma delas, é um desses detalhes. Eu espero de verdade que todo o discurso de George Russell vá pra pista. Que as falas dele se transformem em performance e em atitudes, porque do Verstappen a gente já sabe que vai ter isso. Se o Verstappen ameaçou ou não, se o Russell tá mentindo ou não, pouco interessa. O que interessa é esse clima de hostilidade, que o Verstappen falou que não vai ter amizade, que não vai mais respeitar e tudo mais. Isso é que é legal, porque na pista você vai ver o cara com sangue nos olhos, e é isso que a gente quer ver. Ultrapassagem, briga, disputa, esse é o legal do automobilismo e da Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Vamos fazer a cobertura de Abu Dhabi, último Grande Prêmio, temos já uns vídeos programados muito legais para esse período sem corridas. E eu quero a sua opinião e também pedir para você seguir o Ressaca Express e também seguir a gente no Instagram. Um grande abraço, valeu e falou!